Mesa redonda do MUCMAC, na 22ª Semana Nacional de Museus. Obra Catas, de Amadeu de Queiroz. A paisagem sul-mineira e os usos da cor local. A educação patrimonial a partir do MUCMAC, com Piero Dettoni. Piero Dettoni é historiador, professor e psicanalista, graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Realiza pesquisa de pós-doutoramento na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ nota 10. Em sua tese de doutorado, abordou a experiência historiográfica no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, na Primeira República. Estuda atualmente a recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil. Tem interesse nos seguintes temas: teoria da história, história da historiografia, história intelectual, história da leitura e da recepção, ensino de história, além de história do Brasil republicano e história moderna e contemporânea. Com a palavra, Piero Dettoni. Olá, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande satisfação poder estar participando aqui da semana, da 22ª Semana de Museus, representando aqui o Museu da Conversa Macanuda, o Museu Sul-Mineiro, responsável pela preservação das oraturas e das literaturas do sul do estado de Minas Gerais. Uma grande satisfação estar podendo falar com vocês. Eu sou o Piero Dettoni, sou professor de História, sou graduado e mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto, doutor pela USP, doutor em História Social, e também sou pós-doutor em História pela Unicamp. Atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho, raspado, uso óculos de aro arredondado, tenho um brinco na orelha esquerda, uso barba, visto uma camiseta marrom e o ambiente aqui está limpo, sem nada ao fundo, apenas a parede branca. Nessa apresentação eu buscarei estudar o romance Catas e a paisagem sul-mineira, usos da cor local. As motivações são variadas, né? Em diálogo com as preocupações do MUCMAC e da própria 22ª Semana de Museus. No caso, nós queremos oferecer aqui, a partir de um estudo de educação literária, conjugado com educação patrimonial, um estudo das paisagens mineiras como motivação para a educação patrimonial. As paisagens mineiras são um dos principais temas desse romance Catas, escrito em 1956 pelo pouso-alegrense Amadeu de Queiroz. É uma forma da gente estabelecer algumas relações entre passado, presente e futuro e fomentar discussões em torno da consciência histórica a partir das paisagens sul-mineiras. De certa forma, ao ler Catas, o nosso objetivo é fazer com que o leitor reconheça as paisagens sul-mineiras descritas no livro. Amadeu era um conhecedor do interior do estado, ele era um farmacêutico, um carimbamba, e ele percorreu muito esses territórios sul-mineiros, e o conhecimento das paisagens mineiras em transformação, partindo do nosso presente e dialogando com Catas, fazendo sempre esse jogo entre passado e presente, presente e passado.
O Cartas foi escrito em 1956, um ano após a morte do Amadeu de Queiroz, que é um autor fora do cânone da história da literatura brasileira. É um autor bastante profícuo, pouso-alegrense, republicano. Ele publicou uma obra vasta a partir do momento que ele se desloca para São Paulo, que vai desde a juventude, mais juventude, idade adulta, dos poemas aos contos regionalistas, e já na década de 30, 40 e 50 ele passa a publicar vários livros em vários gêneros, como o romance, as novelas, o romance histórico, como este aqui que nós estamos tratando, que é o Cartas. Amadeu é uma figura ainda que está para ser estudada. Recentemente o professor Fernando do Valle escreveu uma biografia sobre o autor. Há estudos pontuais, como alguns que eu já publiquei também, mas é um autor que ainda é desconhecido do grande público e mesmo da crítica especializada, sendo que no seu tempo ele tinha alguma repercussão enquanto autor de literatura e como um orientador também do fazer literário, sobretudo a partir da sua farmácia, a Baruel, em São Paulo, que se tornou uma roda de literatura bastante importante na capital paulista, após o Amadeu se mudar de Pouso Alegre por motivos políticos para São Paulo e por motivos de educação dos próprios filhos também. O Cartas, então, como eu disse, foi publicado em 1956 pela editora oficial do Estado, o que mostra que o Amadeu tinha, sim, na época, a obra dele algum alcance, algum alcance em termos de reconhecimento. É um romance histórico e ele segue toda a linha dos romances históricos modernos, que segue uma linha talvez desde o Sir Walter Scott. É um romance que são narrativas ficcionais, mas ambientadas no passado. É um gênero que, desde o século XVIII, século XIX, ele se caracteriza pela ficção conjugada com a pesquisa histórica. E o Amadeu se propõe a fazer isso neste livro. Podemos considerá-las também obras fronteiriças ou de mediação, sendo a mediação algo que vai além da vulgarização, da transmissão, mas que traz uma característica específica em termos epistemológicos de buscar grandes audiências, sem que isso seja uma mera vulgarização. O enredo da obra se dá no Arraial de Santana do Sapucaí, no sul de Minas, um arraial minerador. É uma região de fronteira e disputas entre paulistas e mineiros. E a ambientação se dá no primeira metade do século XVIII e talvez o primeiro quartel do século XVIII também, do 800. O Cartas também segue a linha dos romances de 30, né, e seus desdobramentos modernistas. Conversando aqui com o Antônio Cândido, haveria uma característica desses romances dos anos 30, romances sociais, seria o rompimento com o otimismo ufanista, nacionalista, muito do século XVIII, XIX, onde se pode ver, por exemplo, que as bandeiras e os bandeirantes no romance do Amadeu não são percebidos através do registro do heroísmo. Eu posso citar aqui o Amadeu de Queiroz com relação ao aspecto híbrido entre ficção e pesquisa histórica que ele se dispõe a fazer. Abro aspas, citando o Amadeu de Queiroz. Com este fim, apresenta reais todos os personagens que tomaram parte nos fatos e figuram na vida política, administrativa e religiosa do arraial, e fictícios, os artífices, os oficiais ferreiros, tropeiros, boticários,
e mineiros. E temos aqui também o objetivo da obra em geral, que foi ficcionalizar a realidade do passado e tornar reais as suas fantasias evocadoras. E mais especificamente para essa apresentação, que visa conjugar educação patrimonial e sensibilidade, educação literária, está os usos da cor local. A cor local foi um recurso estético e historiográfico muito caro na tradição dos romances históricos, não só brasileiros, como poderíamos pensar no José de Alencar, mas romances em geral, romances europeus. A cor local foi muito utilizada e ela é um recurso estético e historiográfico que é capaz de descrever paisagens. E a paisagem do sul de Minas para o Amadeu de Queiroz é uma paisagem erma, paisagem deserta. Eu vou citar aqui o professor Eduardo Cardoso, que nos vai explicar o significado da cor local, que é o recurso estilístico que eu estou estudando aqui dentro do romance Catas, para fazer essa conjugação entre educação patrimonial e educação literária através da descrição das paisagens. O que seria a cor local? Descrição apropriada da paisagem, segundo o professor Eduardo Cardoso, adequação das personagens ao meio, a construção de imagens eloquentes, o anseio de representação do real, a associação ao vocabulário pictórico. Segundo aponta o professor, todos estes fatores é possível sugerir, parece convergir para um fim único, uma representação realista da sociedade. Então a cor local ela se vale de um recurso estético que amplia o raio de ação da realidade, no caso a descrição das paisagens. E a cor local, como que essa paisagem sul-mineira aparece no século XVIII? É um lugar de solidão e isolamento. A natureza é descrita eloquentemente, e tudo isso visando com que vocês façam, a partir da leitura do Catas, uma relação entre passado e presente, passado do livro, presente hoje das nossas paisagens, da nossa natureza sul-mineira. A descrição eloquente da natureza. Ele trata da memória territorial. Essa cor local é capaz de verter literariamente as entradas e os caminhos antigos dos indígenas. É uma paisagem silenciosa, onde os animais que rompem aquele silêncio, aquele ermo. Há uma descrição do espaço que está sendo conquistado pelos bandeirantes. E os cenários da mineração e do Arraial de Santana do Sapucaí também aparecem. Aqui, já encerrando a minha fala, eu vou trazer duas citações do Amadeu de Queiroz que eu gostaria que fossem lidas no seu romance a partir das motivações e dos objetivos dessa comunicação, que é incitar a consciência histórica acerca da natureza do sul mineiro, da sul mineira, perdão. Então, abro aspas. Naquelas desertas paragens do Sapucaí, reinava o silêncio das manhãs de inverno. Nenhum sussurrar de ventos, ecoar de vozes desconhecidas, silvo, gorjeio ou zumbido povoavam a paisagem alastrada de sol. Era realmente uma paisagem erma. O ar, sem vibrações, imobilizava a floresta, como se uma campanula de cristal cobrisse a terra. A hora ainda não despertava cigarrinhos, nem atraía os bichos da brenha e das tocas para os gramados das campinas. Página 60. Uma outra descrição, agora através da visualização do Arraial de Santana do Sapucaí e da prática mineradora. Quando o ribeiro faísca bem, abro aspas, e há formação de desmonte, como se vê nestes barrancos, é sinal de que a terra, em roda, tem ouro. Mas só isso não será prova bastante. Para ter a certeza, precisamos desviar as águas do ribeiro, depois de abrir socavões no leito, até chegar-se ao cascalho e aí procurar-se ouro, e tudo isso pede trabalho, coragem e boa vontade. Então, nós temos aqui
através da cor local, algumas paisagens e cenários do século XVIII que nos servem aqui como motivação para um estudo histórico conjugado com a educação literária e educação patrimonial. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado e é isso. Um abraço.